Olá, meus queridos inscritos no canal Jana Rabelo e os que não estão inscritos também, deem um jeito de se inscrever neste instante, compartilhem o canal, ativem as notificações. Eu estou de volta para a gente corrigir uma redação detalhadamente e eu já posso te avisar que o tema de hoje, ele é treta. Tem uma armadilha de Satanás. Então, vamos dar uma olhada na nossa vinheta e eu volto em um segundo. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a redação de uma aluna minha que já conhece várias das técnicas que eu ensino aqui no canal e que escreveu uma redação sobre um tema complexo, para dizer o mínimo, porque na hora em que esse tema foi formulado, foi plantada uma armadilha de Satanás. Vem comigo dar uma olhada. A Lulu escreveu sobre a histórica desvalorização da ciência e da tecnologia no Brasil. A gente tem aqui primeiro a nossa armadilha de Satanás, vou colocar de laranjinha, porque histórica. Eu tô meio que forçando os alunos a falarem de uma alusão histórica. Lembrando, é sempre importante prestar atenção nas palavras escolhidas na frase temática. Então temos ali histórica, eu esperaria que pelo menos um dos argumentos se fundasse numa alusão histórica. Outra coisa que a gente pode analisar no tema de hoje é que a gente está falando de desvalorização, ou seja, situação, problema explícita da ciência e da tecnologia no Brasil. Então vamos anotar as dicas. Considerando que aqui está escrito que é histórica desvalorização, eu fico esperando que apareça em algum lugar desse texto uma alusão histórica. E a presença de desvalorização me conta que a situação problema, vocês já sabem, eu gosto de usar a sigla SP, ela é explícita. Portanto, o jeito mais fácil, mas não é o único jeito de fazer esse texto, é causas dessa desvalorização e consequências dessa desvalorização. Bom, eu já corrigi essa redação com a Luísa, então eu já sei de uma coisa que ela fez, mas eu deixei, tá? A Lulu, na hora que foi escrever essa redação, teve uma certa dificuldade para fazer a redação caber. Se vocês observarem aqui, ela passa aproximadamente 1,75 de linha, né? Quase 2 linhas. No Enem, isso não é permitido. Num processo seletivo, ela seria penalizada. Mas por que eu deixei? Porque a gente ainda está aqui, finzinho de março. Nesse primeiro semestre, eu ainda permito que os alunos eventualmente ultrapassem o limite de linhas, porque neste início eu ainda estou preocupada com densidade argumentativa, qualidade do projeto de texto. Uma vez que os alunos atingiram um certo nível de qualidade de texto, lá no segundo semestre é que eu começo a trabalhar com eles a síntese, que faz parte do polimento do texto, fazer todo aquele argumento de qualidade caber no espaço. Então, eu tenho uma visão um pouco de processo no que diz respeito à redação. No início, eu estou pensando em qualidade da argumentação e depois é que eu vou pensar em objetividade, síntese, tempo e espaço de escrita, ok? Mas lá no Enem você não pode de jeito nenhum ultrapassar o limite de linhas. Ok, então vamos lá para o texto da Lulu. Ela começa assim. O cientista brasileiro Miguel Nicoleles, maravilhoso exemplo, vale a pena procurar o Miguel Nicoleles. Ele foi responsável, entre outras coisas, por aquele exoesqueleto que fez com que uma pessoa com uma lesão grave de medula conseguisse chutar uma bola na abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, Miguel Nicoleles, bela menção. Ao ser questionado sobre o cenário da ciência no Brasil, caracterizou o momento contemporâneo, ok, como fuga de cérebros, ou seja, devido ao, olha a safadeza da Luísa, histórico, ela já planta o atendimento ao comando aqui, baixo investimento em ciência e tecnologia empreendidos pelo Estado, ou seja, ela menciona aqui
a causa do problema dela. Então, vamos colocar aqui K1, né? Quando eu estiver corrigindo a redação, eventualmente eu vou pôr K para causa e CO para consequência. Então, ela menciona ali o baixo investimento estatal. Vamos sinalizar isso com um rosinha. Baixo investimento estatal em ciência e tecnologia. Diversos estudantes emigram do país junto de suas inovações técnicas em busca de melhores oportunidades de desenvolvimento de suas teses científicas. Essa emigração de estudantes e de pesquisadores, eu considero que é a consequência 1, que ela tinha usado a expressão fuga de cérebros a partir do que foi falado pelo Miguel Nicoleles. Então ela já me avisou que ela vai fazer um desenvolvimento bem tradicional por causa, não sei se vai aparecer mais uma, e consequência. Ok, mas vamos voltar e dar uma analisada se tem alguma coisa para melhorar. O cientista brasileiro Miguel Nicoleles, ao ser questionado sobre o cenário da ciência no Brasil, caracterizou o momento contemporâneo como fuga de cérebros. Eu esperaria que ela me desse a fonte. Isso foi em uma entrevista, isso foi publicado onde, isso é um vídeo. Então é interessante que você coloque a fonte dos seus dados, ainda que seja um relato, para dar um pouquinho mais de credibilidade. Ou seja, devido ao baixo investimento em ciência e tecnologia empreendidos pelo Estado, diversos estudantes emigram do país junto de suas inovações técnicas em busca... Então, temos aqui duas vírgulas que deveriam ter sido colocadas. Em busca de melhores oportunidades de desenvolverem suas teses científicas. Logo, diante dos prejuízos, então ela está aqui criando o problema, bem interessante, e ela usa uma palavra para mostrar que esse problema é histórico, da tradicional desvalorização desses estudos, que é o mecanismo coesivo que ela fala, que ela usa para os estudos científicos. Beleza. Causados os prejuízos, tanto pelo ínfimo destino de verbas estatais a essas áreas, e aí eu xinguei e vou xingar agora. Ínfimo aqui, olha o quanto que o acento agudo de ínfimo ficou apagado. Lembrar, lá no Enem sua redação vai ser escaneada, ou seja, seus acentos precisam ser super explícitos, super perceptíveis. Então, vou xingar porque lá não acho que lá no Enem eles veriam esse acento, ainda mais corrigindo sua redação de madrugada, de mau humor. Eu falo para meus alunos sempre presumirem que o corretor do Enem está muito mal-humorado, muito pouco cooperativo. Você tem que agradar a esse cara também. Ok. Ínfimo destino de verbas estatais a essas áreas, quanto pelo modelo de ensino passivo brasileiro. Então, ela, de certa maneira, retoma a causa 1, destino de verbas estatais, e ela ainda coloca um outro, a causa 2, o modelo de ensino passivo, que muito provavelmente ela vai falar que não desenvolve esse espírito de pesquisa, esse espírito investigativo tão necessário para o avanço da ciência e tecnologia. Vamos ver o resto do texto. Urgem medidas governamentais, então ela está aqui fazendo uma antecipação de proposta de intervenção, então isso aqui provavelmente é a proposta de intervenção 1, dos recursos reservados a essas pesquisas técnico-científicas. Ok, ela tem uma tese, na verdade ela optou por fazer uma tese complexa em que ela apresenta causas do problema, responsabilização e a antecipação da proposta de intervenção, sendo que ela já tinha até mesmo falado da consequência, que é a fuga de cérebros. Primeiro parágrafo, ok, apenas desvios gramaticais muito pontuais. Vamos para o segundo parágrafo. Nessa perspectiva, ou seja, na perspectiva apresentada antes, então ela criou uma ligação, é elementar, ou seja, é básico, é muito importante, que se leve em consideração o passado. Olha que menina esperta, hein? Passado é porque ela está falando do elemento histórico, do elemento tradicional que está no comando, de extensa dominação externa sobre o território nacional. Então, ela faz, de fato, essa alusão histórica. Como abordado por Eduardo Galeano, aí não vai ter essa vírgula,
no livro As Veias Abertas da América Latina, então eu vou considerar que isso daqui é a primeira outra área do conhecimento usada pela Lu. É evidente a maneira como a exploração de países latino-americanos pela nação europeia e estadunidense, aí tem um problema, porque a Europa não é só uma nação. E aí ela colocaria nações europeias e estadunidense, tá? Então aqui eu colocaria no plural. Mas vocês vão ver que daqui a pouco eu vou reconsertar esse erro dela. Vai fazer sentido isso que eu tô falando. Moldou a exploração nesses locais. Aí aqui tem um problema, porque nesses locais tanto pode ser nas nações europeias e estadunidenses, quanto nos países latino-americanos. Ou seja, a gente tem um problema de referência. Eu considero que esse elemento vai ser descontado lá na competência número 4. Como que a gente resolveria isso? Colocar uma referência que recorte os países latino-americanos, né? Então, por exemplo, nesses países do hemisfério sul, nesses países pertencentes à América Latina, tá? Mas aqui, então, nós temos um problema de referência, porque eu não sei quais dos locais anteriormente apresentados. Uma mentalidade colonial que ainda faz-se presente e que contribui para a dependência, por exemplo, do Brasil aos referenciais teóricos europeus. Observem que ela fala aqui, referenciais teóricos europeus, mas lá em cima ela tinha mencionado estadunidense. Para evitar o problema que ela teve com a concordância de nações europeias e para não ficar um buraco de mencionar os Estados Unidos e não retomar os Estados Unidos, o que eu sugeriria? Como ela falou, referenciais teóricos europeus, eu deixaria apenas nações europeias e tiraria estadunidense da jogada. Porque eu já estou te dando um spoiler, ela não retoma a função dos Estados Unidos no mundo científico brasileiro. Podia ser um argumento? Podia, mas ela não pôs. Vamos voltar. Beleza. Consequentemente, porque eu posso perguntar para ela assim, mas e daí? O que isso tem a ver com ciência e tecnologia hoje? O que aconteceu durante o nosso passado colonial e posteriormente, durante o neocolonialismo, o que isso tem a ver com o que está rolando no Brasil no século XXI? Ela vai fazer esse e daí agora. Consequentemente, nota-se no governo brasileiro uma tendência a menosprezar, com Z, e a não incentivar o desenvolvimento de tecnologias nacionais ou de estudos científicos internos. Ok, então o governo brasileiro não vê a importância de um estudo nacional e, eventualmente, reconhece isso no exterior. Só faltou essa parte do reconhecer no exterior. Essa situação é extremamente prejudicial à independência econômica do país. Então na hora que ela põe esse extremamente prejudicial, ela está fazendo a consequência disso nesse parágrafo. Lembrando, gente, quando você faz um texto por causas e consequências, você não tem que necessariamente fazer todas as causas num parágrafo e todas as consequências no outro. Ela optou aqui por fazer um causa com a sua consequência e no outro parágrafo vai fazer uma outra causa com uma outra consequência. Perfeito. É uma estrutura de texto um pouquinho mais complicada, complexa do que causas e consequências, mas se você está de boa de competência 4, você em geral não faz um texto muito truncado, muito desorganizado, está permitido. A Lumena autorizou. Por favor, deixe aqui embaixo nos comentários quem é a sua torcida para o BBB 2021 e deixe o seu chute. Quem você acha que é o meu favorito para vencer o BBB 2021? Vamos ver se vocês acertam e aí no nosso próximo quadro de correção de redação eu conto. Tá prometido. Vota aqui. Quem que você quer que ganhe o BBB e quem que você acha que eu estou torcendo? Vamos ver se vocês me conhecem. Voltando. Essa situação é extremamente prejudicial à independência econômica do país, o qual o país ainda ocupa a posição de subdesenvolvido. Ok. Nessa ótica, o documentário olha a outra área do conhecimento dela. O repertório sociocultural, RSC, ou outra área do conhecimento, OAC, número 2.
O futuro do trabalho e as profissões no mundo ressalta a defasagem industrial do Brasil e o seu atraso perante a revolução técnico-científico-informacional, motivado, o atraso, principalmente, gosto muito do uso do principalmente, para evitar a generalização, para não falar que é o único motivo, há outros, mas talvez seja um dos principais, mais importantes, pela ausência de incentivos estatais à inovação. Então, ela fecha esse argumento, ela faz um truquezinho que eu gosto de deixar muito realçado para os alunos, que é fechar o parágrafo sintetizando o argumento, amarrando o argumento. Então, é como se ela falasse assim, corretor, se você ainda não entendeu, eu estou falando sobre ausência de incentivos estatais à inovação. Então, ela aqui me fala assim, fechei a causa 1 que me tinha sido prometida lá na introdução. Ínfimo destino de verbas estatais. Eu deixei passar aqui, Aqui tem um erro. Ela acabou escrevendo verbais estatais. Então, vamos tirar aqui também. Ok? Desculpa, jovens. Gravar de uma vez só, sem ensaio nem nada, às vezes a gente deixa uns negócios aqui passar. Não vou mentir pra vocês, não. Às vezes eu deixo passar. Mas assim, já tô com a mão pesada, vocês não acham, não? Poxa. Beleza. Segundo parágrafo, ela vai adicionar argumentos, porque ela provavelmente vai fazer causa 2. Então, ela fez causa 1 no primeiro parágrafo, com sua consequência, causa 2 no segundo parágrafo, com a sua consequência. Vamos lá. Ademais, evidentemente, que chique, ela é muito posicionada, olha essa palavra de opinião. O modelo anacrônico, pelo amor dos meus filhinhos, esse modelo que é ultrapassado, esse modelo que é obsoleto, esse modelo antigo. Lulu, muito chique. Consigo te imaginar tomando uma taça de espumante enquanto escrever esse texto. Porque pessoas que escrevem anacrônico só podem escrever redação tomando uma taça de espumante. O modelo anacrônico de ensino brasileiro permanece sendo um entrave à valorização do conhecimento tecnológico e científico. Vou colocar um coração aqui, porque ela fez uma excelente frase de abertura no parágrafo. Um ótimo tópico frasal, como algumas pessoas chamam, ou seja, essa introdução do parágrafo em que ela me avisa o que ela vai desenvolver ali. Super elegante, sintética, muito eficiente. Nesse sentido, aí ela faz um mecanismo coesivo. O educador Paulo Freire, então temos uma terceira área do conhecimento, é minha aluna mesmo porque sou discípula de Paulo Freire, não vai dar para vocês verem, mas no fundo aqui da sala tem o Casa da Jana, deixa eu ver se vai aparecer no Zoom, não vai aparecer, vai aparecer Carlos Marques, que está aqui junto comigo. Temos uma pintura do Paulo Freire e dentro da sala nós temos uma frase do Paulo Freire, que é até a frase que estampa a minha caneca. Não se pode falar em educação sem amor. Então, acho que Lulu quis me agradar, quis puxar meu saco e meteu Paulo Freire por ali. Tá errado não, tá coberto de razão. Beleza. O educador Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, então esse A tá errado, porque ele tem que ser um A minúsculo, aborda o caráter, quem aborda algo bancário da educação brasileira. E aí, vamos colocar entre aspas, porque é uma metáfora utilizada pelo Paulo Freire, ela precisa sinalizar isso, né? Porque não está falando de um modelo bancário no sentido concreto, não é um banco. Ele faz uma analogia entre o depósito bem vertical de conhecimentos na cabeça do aluno com o que a gente faz no banco, depositar uma grana por ali. Então, é uma metáfora, a gente tem que colocar entre aspas, ainda que seja metáfora de uma outra pessoa. O caráter bancário da educação brasileira, isto é, o seu aspecto autoritário, que pouco fomenta a autoatividade do aluno, eu acho que ela queria falar de proatividade, e que impõe uma transmissão vertical de conteúdo em detrimento, ou seja, em prejuízo, certinho o uso do em detrimento, do incentivo ao desenvolvimento do pensamento científico nos alunos. E aí, se o corretor ainda não entendeu, ela explica o que é que o pensamento científico tem a ver com a história, o qual consiste na autonomia de observação e de experimentação
e de conclusão. A vírgula aqui ficou meio escondida por esse puxadinho que ela fez, então eu coloquei a vírgula. Ok, até aqui explicou, né, esse modelo anacrônico, ultrapassado, excessivamente vertical, e ainda encaixou com o Paulo Freire. Beleza, ela vai pôr mais um argumento. Além disso, nota-se que os assuntos relacionados à produção técnico-científica são pouco abordados na maioria das escolas nacionais, se comparados à grande importância atribuída aos conteúdos de conhecimento lógico, matemático e linguístico verbal. Ok. Dessa forma, observa-se cada vez mais a diminuição do número de jovens e de crianças interessados por essas áreas. Ela acaba fazendo uma outra consequência, uma segunda consequência, que não estava prevista na introdução, mas também não precisava. Por quê? Tudo o que está na introdução precisa ser retomado posteriormente, mas nem tudo que aparece depois tem que estar na introdução. Então, ok, Lulu colocou ali como um argumento a mais. Beleza, vamos concluir o texto então. Portanto, e ela está fazendo a proposta de intervenção, confito de, que é a expressão que ela usou para indicar o objetivo. Mitigar, ou seja, diminuir, atenuar, amenizar as consequências econômicas, porque lá no desenvolvimento ela falou que isso prejudica o desenvolvimento da indústria nacional, do descrédito à ciência e tecnologia no Brasil, cabe ao governo federal, o agente. Jana, mas pode colocar governo federal como agente? Pode. A gente tem vários exemplos de redação, nota 1000, que colocam um agente mais amplo, por exemplo, o poder público ou o governo federal. Eu só não acho o ideal. Eu tendo a pedir para os meus alunos especificarem um pouco mais o agente. Nesse caso aqui, eu acho que a gente pode estar falando sobre o Ministério da Economia e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas eu não posso tirar ponto, infelizmente. Por meio de um remanejamento, e aí olha como é que o J dela ficou muito esquisito, por meio de um remanejamento orçamentário, então ela indica o meio, com a expressão por meio de, conceder maiores incentivos fiscais, então a ação. As indústrias, olha, um acento desaparecido, brasileiras, ok? E aí ela vai detalhar usando dois truques que eu já ensinei para vocês. Destacar o detalhamento com o uso de travessões ou vírgulas e de palavras como especialmente, especificamente. Então ela está claramente usando os truques de detalhamento. Só que aí a gente dá parabéns, mas a gente vai e enche o saco também. Porque a vírgula depois de especificamente está errada. Especificamente para o desenvolvimento de máquinas e de tecnologias próprias. Primeira proposta tem objetivo, agente, ação, meio e detalhamento. Ou seja, a primeira proposta dela já rendeu 200 na competência 5. Vamos ver se ela conseguiu fazer a segunda proposta completa. Em critérios Enem, ela não é obrigada, mas eu treino com os meus alunos tentarem fazer uma segunda proposta, inicialmente incompleta, e como a gente vai sempre puxando mais o nível, lá no segundo semestre eu quero que eles almejem, pelo menos, tenham como meta, para a gente poder dobrar a meta, fazer 2 propostas completas. Vamos ver se ela fez uma segunda proposta. Ela vira e fala assim, adicionalmente, porque é um novo argumento, cabe ao agente, Ministério da Educação, promover aulas interativas, a ação, então temos agente, Ministério da Educação, ação, de robótica e de pesquisa científica nas escolas, a fim de, o objetivo, formar mais jovens interessados nessas áreas e que enxerguem o Brasil como um potencial país para desenvolverem suas teses. Aí ela põe, como ela já tinha colocado um objetivo, e ela põe aqui um evitando a fuga de cérebros, ela está fazendo como se fosse um efeito do efeito, que é um tipo de detalhamento. E aí a gente observa que a segunda proposta dela não tem um meio,
Mas ok, a primeira proposta já estava completa. E o que ela fez, que eu achei muito interessante? Ela tenta, né, fazer uma primeira proposta para reverter as consequências econômicas e uma outra para reverter a fuga de cérebros. Na hora que ela faz uma proposta resolvendo cada um dos problemas abordados, ela me dá um projeto de texto muito organizado. Isso valoriza bastante a competência 3. Agora vamos dar uma olhada na avaliação quantitativa da redação dela. Então a gente tem aqui, ó, competência número 1, existem mais de 2 desvios gramaticais, então isso é um 160. Competência 2, ela fala do tema, ela tem uma tese, esse texto, uma tese explícita, o texto é dissertativo argumentativo, ela tem mais de uma outra área do conhecimento produtiva, 200, sem medo de ser feliz. Competência 3, a gente observa logo na introdução que a Luísa é muito boa de projeto de texto. Modéstia à parte, minha aluna, né, gente? E aí, o único probleminha que eu encontraria aqui, sendo muito sincera, os únicos, seriam nesses locais, que eu vou jogar mais lá na competência 4, esse estadunidense, que, né, não é abordado em nenhum outro lugar do texto, autoatividade, que é diferente de proatividade. Então, sendo muito sincera, um corretor Enem provavelmente daria aqui um 200, eu sendo chata, 160. Competência número 4, ela tem todos os mecanismos coesivos entre parágrafos e pelo menos um dentro do parágrafo, tá? Não, sinceramente, não acho que um corretor aqui pegaria esse nesses locais, mas eu peguei, acho que daria para ficar entre um 200 e um 160. Competência 5 não tem erro. Primeira proposta super completa, isso já dá 200 para ela. A segunda é incompleta, mas para o Enem tá ótimo. O que a gente tem aqui enquanto nota? Corretora mais chata do mundo, eu, 880. Corretora mais legal, 960. Sua média no Enem será, né, sua nota no Enem será a média dos seus 2 corretores. Então, isso daqui é uma redação 920, que não é uma nota ruim, né, gente? Então, vamos lá em cima escrever para a Lulu. Isso daqui ficaria ali por volta do 920. Bom, queria que vocês me contassem o que vocês acharam dessa redação, desta correção. Isso é uma redação produzida agora em março de 2021. Essa aluna ainda está começando a jornada de preparação para o Enem 2021. Gostou? Não gostou? Tem algum truque que você quer copiar? Você acha que tem alguma coisa que eu deixei passar? Deixa aqui embaixo os comentários, assine o canal, ative as notificações e fique de olho, porque amanhã, às 18 horas, a gente tem um vídeo novo. Um beijo e a gente se vê!